Foi na piscina que Avraham Melamed conseguiu o passaporte para defender a delegação de Israel em 3 edições dos Jogos Olímpicos, como nadador e técnico. E foi também na piscina que ele mergulhou para se livrar do trauma que um desses eventos lhe causou. Nadar virou uma espécie de terapia para esquecer os fantasmas de 1972. Durante muito tempo, até falar sobre o assunto era complicado. Eu perdi amigos, perdi professores, pessoas queridas que chegaram a salvar a minha vida naquela Olimpíada. Depois eu preferi não ficar revivendo aquelas cenas. Eu precisava esquecer tudo e seguir em frente. Hoje, aos 67 anos, ele já consegue encarar o passado. Melamed vive em Nova York, nos Estados Unidos, bem longe de Israel. É um sobrevivente, uma testemunha privilegiada de um episódio que mudou a história para sempre. 40 anos atrás, nos Jogos de Munique, na Alemanha, o esporte perdia a inocência. Em vez de imagens de campeões, a cena mais impactante do evento veio com um homem encapuzado, postado na sacada da Vila Olímpica. Era a descoberta do terror, justo em uma Olimpíada que pretendia ser lembrada por uma marca bem diferente. Os Jogos Olímpicos de Munique, foram postos como os Jogos da Paz. Tinha um segurança com uma guarita pequenininha e ele nem olhava seu crachá. Em volta de toda a Vila Olímpica, eles tinham um alambrado que não tinha mais de 2 metros de altura, um alambrado, uma cerca de arame. Jamais, em tempo algum, alguém poderia imaginar que a Olimpíada servisse de um atentado terrorista. Jamais. O slogan de que esporte faz amigos estava mais do que presente, né? Nós éramos muito bem acolhidos. E tudo parecia mesmo dar certo, não só pelo clima acolhedor. Esportivamente, os Jogos eram um sucesso. Ao longo da Olimpíada, tiveram vários feitos esportivos fantásticos. A Olga Kopt na ginástica artística foi fantástica, foi incrível também. Foi a derrota dos Estados Unidos para a Rússia. Os Estados Unidos com uma equipe fantástica, jamais tinha perdido uma Olimpíada. Aí teve um outro feito fantástico, o Mark Spitz, que conquistou 7 medalhas de ouro. Foi sem dúvida a maior performance de um atleta nos Jogos até então. O 7º e derradeiro ouro do nadador americano veio no dia 4 de setembro. Melamed era treinador e estava na piscina, aplaudindo Spitz. Vibrou muito por ter acompanhado aquela façanha de perto e foi dormir radiante, sem saber que demoraria muito para voltar a sorrir. 5 de setembro, 4 horas e 42 minutos da manhã. 8 terroristas, vestidos com uniformes esportivos e bolsas repletas de rifles, granadas e metralhadoras, escalam a cerca de apenas 2 metros que protegia a Vila Olímpica e se dirigem ao prédio número 31 da Rua Connolly, onde estava a delegação de Israel. Com a segurança de hoje, a cena pode parecer impensável, mas na época era comum. Atletas já descompromissados com os jogos voltavam tarde da noite e pulavam a cerca para ir aos quartos. Dentre eles, um brasileiro, que assegura ter visto tudo de perto naquele dia. Na noite anterior, uma esgrimista italiana, ela ganha medalha de ouro. E o staff dela nos chama para a gente comemorar com ela, que nós estávamos já eliminados, não tinha mais chance no futebol. E dali nós saímos. Nisso a gente chega na porta da Vila Olímpica, solta na porta da Vila Olímpica e depara com um grupo de 4, 5 pessoas com agasalho esportivo, mas sem identificação. A gente percebe que é um grupo um pouco hostil e a gente tenta aproximação, tenta falar inglês, espanhol e eles não respondem a gente. Como estava fechado o portão, a guarita, nós tivemos que entrar pela tela da Vila Olímpica. Nós entramos junto com eles e eles tomam um caminho, nós tomamos outro caminho. Os terroristas invadem o quarto número 1 da delegação israelense, encontram resistência e atiram no rosto de Moshe Weinberg, treinador da equipe de lutas. Ele sobrevive e os invasores perguntam onde estão os outros atletas. Weinberg pula o quarto 2 e avisa que todos estão no 3, porque lá dormiam os representantes das lutas e do levantamento de peso, os mais fortes da delegação, que talvez pudessem reagir
e acabar com aquilo. Eles então invadem o quarto 3. Weinberg tenta novamente desarmar os sequestradores e dessa vez é baleado fatalmente, assim como Youssef Romano, do levantamento de peso. 2 mortos. Restavam 9 reféns. Melamed estava justamente no quarto número 2, que os terroristas pularam. Eu estava na cama, dormindo profundamente, e de repente, acordei com um barulho. Achei até que fosse uma festa no prédio ao lado, mas aí surgiram gritos. E notei que a coisa era séria. Então um membro do nosso time conseguiu entrar no nosso quarto e avisou que terroristas estavam no local e haviam feito reféns. Eu me levantei, me vesti, subi ao segundo andar e olhei pela sacada. Dali vi o corpo do meu amigo Moshe Weinberg sendo carregado, cheio de sangue. Claro que ele pensou em escapar. O curioso é que a saída não foi trabalhosa. Minha intuição dizia que o pior já havia passado, que ele já tinha um número de reféns suficientes. Então, apenas saí pela porta dos fundos do quarto e corri. Assim que cheguei na rua, a polícia alemã partiu para cima de mim, achando que eu fosse um terrorista. Expliquei a eles quem eu era e fui levado ao comando central da Vila Olímpica para acompanhar a situação. 5 de setembro, 5h30 da manhã. Nós acordamos, como sempre, muito cedo e recebemos uma ordem clara de que tinha acontecido um atentado terrorista e que nós estávamos proibidos de sair do alojamento. Os motivos foram conhecidos logo depois. Pela janela, os terroristas arremessaram papéis datilografados, onde explicavam pertencer ao grupo palestino Setembro Negro. Eles exigiam uma troca. Os membros da delegação olímpica por 234 presos políticos detidos em Israel e outros 2 na Alemanha. O prazo máximo era meio-dia. Era um clima de guerra. Nós estamos vivendo um clima de guerra. De uma certa maneira, nós também éramos reféns. Se a gente não podia sair da Vila Olímpica, estávamos presos ali, convivendo com aquilo, você via os soldados alemães todos de preto passando com armas pesadas na mão, fuzil na mão. Israel resolveu não ceder aos terroristas e as negociações travaram. Os sequestradores pediram um avião para que fossem conduzidos com os reféns a um país árabe, onde os contatos seriam retomados. Os alemães aceitaram, já pensando em um plano de resgate a ser executado no aeroporto. 5 de setembro, 11 da noite. 2 helicópteros deixam a vila com os terroristas e os 9 reféns a bordo, rumo a um aeroporto militar de Munique, onde seriam embarcados em um avião. Logo depois, os relatos que chegaram eram reconfortantes. Por volta das 11h30 da noite, nos chegou a notícia de que todos estavam salvos. Lembro de termos comemorado, dando socos no ar e trocando abraços. E fomos dormir aliviados. Então, quando acordamos, a notícia era muito diferente. Todos estavam mortos. Tudo por conta de uma operação desastrada de resgate. Já no aeroporto, os sequestradores perceberam que se tratava de uma emboscada ao avistarem o avião. Começou um tiroteio. Um dos terroristas explodiu um helicóptero com uma granada e no outro, os reféns foram baleados. No final do caos, todos os 11 israelenses que haviam sido feitos reféns no início da operação acabaram mortos. Nós todos ficamos abalados, né? Ainda mais eu, que eu ia competir nesse dia, né? Então, abalou a gente, né? Me abalou também psicologicamente, né? Tamer não competiu naquele dia. Os jogos foram interrompidos. Teve uma cerimônia fúnebre no Estádio Olímpico. Uma missa com todas as bandeiras a meio pau. Um foco na bandeira de Israel. Algo que jamais eu vou esquecer, me emociona. As Olimpíadas recomeçaram no dia seguinte, só que nada mais foi como antes. A preocupação com segurança cresceu sem parar, gerando números impressionantes. Em Munique, por exemplo, existiam um pouco mais de 2.000 policiais trabalhando nos Jogos. Nas Olimpíadas de Londres, neste ano, haviam 23.700, um incremento superior a 1.000% em 40 anos. Em 1972, a organização gastou com segurança o equivalente a 4 milhões de reais. Em 2012, o orçamento para o mesmo setor chegou a mais de 1,5 bilhão de reais. Pagar essa conta é sempre um enorme desafio ao país sede. E o Brasil, em 2016, será o próximo a lidar com esse fardo que Munique criou.
A gente nunca sabe quando o terrorismo pode atacar. Mas a questão central é: o que podemos fazer para coibir? E para mim, a melhor saída é a prevenção. E é por isso que ele resolveu encarar o passado. Melamed voltou a falar sobre o episódio porque acredita que o atentado não pode cair no esquecimento. O massacre de Munique precisa ficar marcado na história como uma cicatriz, uma eterna lembrança, para que o terror nunca mais tire o brilho da grande festa do esporte.